Amém. Graça e paz. Bom dia. Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos, aos amados da Igreja Batista Missionária de Salgueiro, todos os nossos amigos, irmãos e todos mais que em algum momento vão ver este vídeo, né? Espero que tenha sido uma semana abençoada, cheia de misericórdias do Senhor, cheia de vitórias, cheia de lutas também, Amém. mas que em tudo nós possamos ter enxergado a mão do Senhor, né, Gil? Amém. Vamos ouvir aqui um louvor antigo, minha gente, que fala sobre, ainda que o trovão e o mar se revoltem, o Senhor é conosco, né? Isso é bom. Aleluia. A gente vai dar um tempinho para você compartilhar essa live, né? Mais uma live de esperança. Amém. Estou compartilhando aqui também, viu, irmãos? Vamos lá, vou colocar aqui para Chame quem você achar que começar. precisa nesse instante. O tema hoje, qual é o tema, amor? Crise. Crise, oportunidade. Existe oportunidade em meio à crise? Existe crise para os cristãos? Mas Vamos falar um pouquinho disso. depois a gente coloca aqui o tema mesmo, acho que a gente botou aqui em cima. A crise pode ser uma oportunidade, Aleluia. né? Amém? Amém. Compartilhar. Vamos orar? Vamos começar orando? Ora, Glória a Deus. Pai amado, Pai bondoso, a gente te agradece por esse dia, Senhor, por mais esse momento em tua presença, dedicado à tua honra, a te glorificar, Senhor, a reconhecer que sem ti não somos nada. Amém. Pai, a gente quer que pela próxima meia hora, Senhor, nada nos atrapalhe, que os nossos ouvidos estejam bem atentos, que nosso coração esteja aberto para receber tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que os teus anjos venham e nos protejam. Livra de nós todo pensamento que possa retirar, Senhor, a atenção daquilo que o Senhor quer para nós. A gente quer dedicar esse momento só a ti. Toma cativa a mente de cada um de nós, daqueles que estão vendo o vídeo conosco agora ao vivo, daqueles que irão vê-lo depois, que não se perca nenhuma porção daquilo que é a tua palavra para nós, Pai amado. Em nome de Jesus. Te agradecemos pela semana que passou. Te agradecemos pelas misericórdias que se renovaram nesta manhã. Amém. Te agradecemos porque esse final de semana já está para começar. E ele será maravilhoso, Senhor, na tua presença. Amém. Apesar das lutas, será maravilhoso em tua presença. Porque a ti damos graças em todas as situações e circunstâncias. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, tema de hoje, crise, né? E a pergunta que a gente faz, e que é o tema daquilo que a gente vai conversar, né? A crise pode ser uma oportunidade? Reflita aí uns 2 segundinhos, né? Acho que todos nós já passamos por crise, né? Mas como é que a gente encara ela? Como é que a gente olha para essa crise, né? Para os momentos difíceis que a gente passa? E aí vem a pergunta: ela pode ser uma oportunidade? E outra pergunta importante: temos tratado ela como oportunidade? Sim. Bem? Então, o salmo que a gente quer ler, que é de Mara vai ler agora para a gente, ele está lá no Salmo 102, dos versos 1 ao... Sou eu mesmo que vou ler? Oh, aleluia, somos nós. Então, vamos nessa. Me dê, meu amor, que o senhor acha que já está aberto mais fácil. Então, vamos lá. Salmo 102, irmãos, do versículo 1 ao 4. Amém. Amém. Creio que todos já chegaram aí, né? Salmo 102 é fácil, lá no meio da Bíblia. Então diz assim a palavra, né? E ela já começa com o título, né? Os salmos, vários salmos têm títulos sobre o que está sendo lido ali. E esse título já fala muito sobre ele, né? Oração do aflito que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor. Salmo 102, do 1 ao 4 diz: Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me escondas o rosto, não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos. No dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me, ouça-me logo. Porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, se vão, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração,
até me esqueço de comer o meu pão. Uau. Caramba, caramba, vocês notem que aflição o salmista está aqui passando, né? Verdade. Logo no início ele se esquece de comer. Quem já, né? No verso 4 diz assim, quem já, no meio de um problemão, de uma crise, até de comer se esquece, né? Você passa às vezes naquele aperreio e você não tem fome, você não tem vontade, você só lamenta, né? Então o verso 4 diz assim, até me esquecer de comer o pão eu esqueço, né? E ele diz assim, Senhor, me acorde, não se esqueça de mim, responde logo a minha angústia, responde logo às minhas queixas, à minha reclamação, né? Ouve a minha oração, Senhor, não esconda o rosto de mim. Você vê que ele começa realmente num grande lamento pelo momento que ele está passando. Ou seja, o negócio estava feio pro lado dele, viu? O negócio Tava, estava tava feio. feio. Eu quero dar paz do Senhor aí para a irmã Rízia, para a Luciene, a família, para a minha sogra linda, Amém. Ivanete. Paz do Senhor, queridos, vamos chegando. E nosso tema hoje é: a crise pode ser uma oportunidade. E é que a gente vai estar falando hoje em relação dentro da família, mas também em outros aspectos. Amém? Aleluia. E aí, Mauro começou lendo um salmo, que é um salmo doloroso de alguém que realmente está sofrendo. E quantos de nós já nos vimos em situações assim que sequer a gente consegue levantar, né? Até para orar, a gente de tão mal, tão difícil a situação. O próprio título do Salmo, né? Ele diz assim, é, oração de um aflito desfalecendo. Isso. E aí Uau. vamos lá. O lar é firmado pelo povo evangélico como a unidade básica da sociedade. Então, nós crentes, nós cremos nisso, que o lar, a família, é a base da sociedade. Amém. Assim como o fato de o casal cristão precisa partilhar ideias e ambições semelhantes. Então, a gente, além de viver isso, crendo, a gente precisa compartilhar isso. Verdade. Os cônjuges devem ser maduros emocional, espiritual e fisicamente falando. Né? Então, por que a gente está falando isso? Porque, primeiro, eu vou falar dessa crise no casamento e na família. Como é que ela chega? Por que é que essa crise chega no casamento e na família muitas vezes? Um tipo de crise, né? Isso é a crise dentro da família e do casamento. E se a gente fala que a família e o casamento é a base, quando essa base não está bem, o resto, né, balança. Uma sociedade, quando ela vai ser atingida, o que acontece, né? O primeiro lugar em que ela é atingida é no seio familiar, é na família. Isso. Né? A família, para nós, é a base de tudo. E quando ela é atingida, todo o mais é atingido. Né? Isso. E a gente vai falar, eu vou colocar aqui para vocês, para os irmãos guardarem, né? Quem quiser copiar depois colocar nos ministérios de casais aí. Uhum. Antes de falar das possibilidades, né? De se tem possibilidade em meio à crise, a gente quer falar de alguns pontos por que acontece a crise no casamento. Isso. E a gente fala, existem várias razões para as crises existirem no lar. Quais razões são essas? Eu vou falar de algumas delas. Eu vou copiar e colar, irmãos, para vocês. Aí aqui no nosso chat, tá? Para você depois colar e você vai examinar, então, versículo por versículo, e abrir um por um e trazer para a sua vida. Nós Tá? não vamos abrir todas as referências bíblicas, porque são muitas, Isso. mas elas vão estar coladas aí para que vocês peguem a Bíblia e examinem uma por uma. Então vamos lá. Primeira, ausência do Senhor como alicerce do lar. Está lá em Salmos 127, 1, 2. Ausência de piedade. Está lá em Isaías 24, verso 15. Transferência ou ausência de responsabilidades. Está lá em Gênesis 3:12, 1 Timóteo 5:8. Falta de autoridade dos pais. Está lá em Jeremias 47, verso 3. Eu acho interessante essa transferência e ausência. Então, os outros também, né? Uhum. Sem o Senhor como base, não tem nada na vida, né? Verdade. Não tem casamento, não tem nem vida própria, quem dirá casamento. Isso. A ausência de piedade, ou seja, falta se colocar no lugar do outro, né? Eu entendo assim. Transferência, ausência de responsabilidade, ou seja, a culpa nunca é minha, a culpa é do outro. Sempre o outro tem culpa no problema da nossa casa, nunca é meu. Falta de autoridade dos pais, então a gente vive numa geração em que os pais têm colocado a responsabilidade em outros, na TV, no celular, Muitas na vezes babá, querem na avó, ser, na sogra. muitas vezes querem ser o amigo dos filhos, mas esquecem de ser os pais dos filhos. Falta de previdência, ou seja, falta de se precaver, de se organizar para aquilo que virá.
seja financeiramente. Então, Uhum. vamos gastar tudo que a gente tem já. Ei! Né? Ninguém está pensando mais no futuro. Verdade. Está em 2 Coríntios. 2 Coríntios 12, 14b. Insubmissão feminina. A mulher não aceita essa submissão ao esposo. Uhum. E eu colocaria aqui também, alinhada essa insubmissão, tá? O esposo que não é sacerdote do seu lar, que não é o líder do seu lar. Então, essa coisa é uma puxando a outra. Verdade. Né? Desamor masculino. Aí, O desamor, a falta de amor dos homens por sua esposa, por seus filhos, por seu lar. Sim. As referências estão aí, irmãos. Uhum. Procedimento vergonhoso ou insensato do cônjuge, Provérbios 12, 4, 14, 1. Um dos cônjuges mente, engana, ludibria, esconde, enfim, é infiel. Esse é um dos comportamentos. Desobediência e falta de afeto. 2 Timóteo 3, 2, 3. Desobediência seja dos filhos, seja, enfim, desobediência a Deus primeiro, né? Então, esses são alguns pontos que, para o casamento, gera uma crise, né? As razões para as crises dentro do lar. Essas são algumas razões. Tá? Então, é interessante que você guarde e depois você examine um por um. Okay. E a gente começa a falar sobre a oportunidade na crise. Mas aí, meu irmão, a crise chegou, seja o Covid, seja um divórcio, seja falência, né? Seja desemprego, seja o que aspecto de crise chegar, né? Um acidente, uma perca, alguém morreu e de repente você não sabe como lidar com isso, seja a infidelidade de um cônjuge, seja um filho que deixou de estar nos caminhos do Senhor, seja, às vezes está numa igreja, no contexto de igreja, aconteceu algo terrível na liderança, aquilo lhe deixou sem chão, né? Qualquer que seja a crise. Esfriamento no relacionamento. A crise é um perigo, mas também é uma oportunidade. Né? Aleluia. Pode ser uma experiência de crescimento. E é assim que nós cristãos devemos ver as crises, como uma experiência de crescimento. Uma experiência dolorosa. E aí cabe a gente, né, construir essas experiências numa base sólida em Deus, para que, à medida que as crises vão chegando, não sejam tão dolorosas, né, sejam em menor proporção. Tirando, óbvio, aquelas grandes as coisas que acontecem fora do nosso controle. Né? Então, que essas crises sigam sendo menores a cada dia. Amém, irmão? Porque é assim que a gente luta para si. Experiências dolorosas, talvez, mas sempre de crescimento. Tiago nos adverte, lá em Tiago 1, 2 ao 4. Capítulo 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações. Tem Bíblias que falam tribulações. Sabendo que a provação, que a tribulação da vossa fé produz a perseverança. Então, você vê que o problema, a tribulação, ela produz algo. E essa perseverança produz maturidade. Né? Perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Então, aleluia. Tiago, né, que já estamos no Novo Testamento, que a gente leu o Salmo, no Antigo Testamento, também está falando que, olha, o bicho vai pegar, né? De todo jeito na sua vida, né? Vai haver tempestade. É verdade. E o que é bem interessante, Ângelo, que a gente tem que ressaltar aqui, né? Tiago, irmão de Jesus, quando fala isso aí, ele não está pedindo para você estar assim, uhul, estou passando por uma crise. Não, não é bem assim, né? Mas é que nessa esperança você se agarre. Por quê? Porque você vai passar por crises. Sim. E elas vão fazer um efeito que vai lhe tornar completo. Ele fala isso no final, não faltando coisa alguma. Quem quer se apresentar diante do Senhor no dia em que a gente fosse apresentar diante dele incompleto? Nós não queremos. E é isso que ele está falando aqui. No dia em que nós formos nos apresentar diante de Deus, nós vamos estar completos. Sim. Não vai ter faltado nada, porque tudo que precisava ser vencido foi. Sim. E isso é motivo de alegria. Você pode não estar alegre passando pela crise, mas é nessa esperança que você se agarra. Eu vou passar por ela e eu vou estar completo diante do meu Senhor. Mas vamos continuar aí falando antes de dizer qual vai ser a nossa posição, né? Exatamente. E já que ninguém cresce sem dores, a pergunta que o cristão faz diante da crise, da dor, do sofrimento é: qual a pergunta você tem feito quando o bicho está pegando? Né? Quando a crise chega. Qual é a pergunta que o cristão deve fazer? É: por que, Senhor? Por que comigo? Ou, para que, Senhor? O que é que o Senhor quer me ensinar? Onde é que o Senhor quer me colocar?
que é que o Senhor quer me tratar? Então, a gente tem duas perguntas para fazer e são decisões nossas. Uma é perguntar por quê? E aí vem a murmuração, e vem a reclamação. E o drama é a autocomiseração. Autocomiseração é a palavra. Cosimeração. Eita. Essa Comiseração. palavra, Autocomiseração. comiseração. Ou para quê, Senhor? Ou Uhum. para quê, Senhor? O que é que o Senhor quer me ensinar? No Espírito, vai perguntar isso no Espírito, está lá em 2 Coríntios 7 e 9, que a gente não vai ler, vamos correr aqui, senão não dá tempo da gente falar tudo que a gente quer. Olhemos para a Bíblia. Há muito tempo atrás, no Salmo 46, e é em cima do Salmo 46 que a gente vai falar tudo que a gente quer falar hoje aqui, o salmista nos indicava um mundo em crise, uma natureza em crise, nações em crise. Então vamos lá. Um mundo em crise, amor. 2 e 3. Amém. Estamos aqui. Versos 2 e 3 do Eu Salmo estou com minha Bíblia, minha 46. gente. Quando eu estou com minha Bíblia, eu me acho facilmente. Versos 2 e 3 do Salmo 46. Diz assim, ó. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Uau! Então, não é novidade na galáxia o que nós estamos vivendo hoje com o coronavírus ou com qualquer outra situação. O coronavírus é uma questão mais social, mas dentro da família, de divórcio, separação, de fidelidade, de ano, prostituição, enfim. Isso não é novidade. Ele Né? fala aí da crise da natureza, né? O próprio salmista disse, olha, ainda que os montes se abalem, ainda que o negócio cai para todo canto, aí vai chegar onde é que ele quer chegar, tá? Mas aí ele está falando que acontecia isso desde os confins da Terra. Exatamente. E vejam, é porque esse ano o nosso foco foi Covid, mas se você lembrar direitinho, ano passado, houve terremoto, houve maremoto, né? Houve furacões em locais. Então, as crises oriundas da natureza que são faladas aqui nesse versículo, faz tempo que a gente passa por elas. Isso. E aí, Mauro leu sobre as crises da natureza, né? E aí ele fala assim, crises também nas nações. O salmista diz lá, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Lê, amor, como é que está o teu no versículo 6? Versículo 6 a 9. Que é a NVI, é de Mauro. Ele diz assim, ó, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Sim. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. No meu está assim, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Então, ainda que tudo isso aconteça, está dizendo que, olha, se o monte se abala, se aconteça, portanto, a terra tremer, os montes se abalam, transporte, ele fala aqui, ó, se transtorne, a terra se transtorne, os montes se abalam no seio dos mares, ainda que nações contra nações, ainda que tudo isso aconteça, o Senhor está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí no 8 ele diz assim, vinde, contemplai as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Uou! E ele fala assim, ó, aí olha o que Deus faz. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança. Como é que está o teu, amor? No meu diz assim, ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Aleluia! Aleluia! Esse é o nosso Meu Deus! Este é o Deus. Deus. Este é o nosso Deus. E aí vem, tá, se ele faz tudo isso em meio a uma crise, eu tenho que aprender alguma coisa na minha crise. Eu não sei qual é a crise que você está passando agora, está assistindo aí, que é alguém que você conhece. Eu não sei. Mas o Senhor sabe. E essa é uma verdade. Ele desfaz o laço, ele quebra o jogo. Ele é Deus. Mas vamos entender lá assim, mas isso é na minha realidade, como é? A crise é uma oportunidade. Vai, amor, tu é um. Vamos lá. No 1, né? A gente dividiu em alguns tópicos. Sim. A crise é uma oportunidade de reconhecer que as coisas não vão bem. Sim. Então, é um desnudar, né? É o cair de frente aos nossos olhos. A crise é essa oportunidade de dizer, opa, tem coisa errada, o caminho não está indo tão bem, né? As coisas não estão tão bem. Só podemos escapar dela se acreditarmos que ela existe, né? Então é preciso encarar a crise de frente, reconhecendo que existe um problema. Por isso, admita a crise, reconheça seus problemas, suas dificuldades, seus erros. No meio dela, podemos nos arrepender da nossa desonestidade, né? Dos nossos esquemas, dos nossos pecados.
Afinal, nada há encoberto que não seja revelado. Nada está no escuro que não seja trazido à luz. Mateus 10, 26. E de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, também ceifará. Gálatas 6, 7. Então, a lei da semeadura, a lei mais, assim, mais fácil de comprovar, né? Em todos os tempos chama-se lei da semeadura. O que a gente planta é exatamente aquilo que a gente colhe. E muitas vezes a gente plantou no passado ou em algum momento coisas que viraram crises, né? Viraram tempestades. E mesmo que você talvez não tenha plantado ou não tenha percebido aquilo que plantou, né? Que também pode ocorrer, né? É preciso reconhecer que problemas existem. No nosso casamento, na nossa postura como pais, no nosso trabalho. O primeiro passo para. Minha esposa me diz isso o tempo todo, minha gente. Para a mudança só acontece no momento em que a gente reconhece aquilo que está errado. Se eu nunca reconhecer aonde erro, se eu nunca reconhecer em que ponto é preciso mudança, ela não vai vir nunca. Por quê? Se eu não conheço, para mim não existe. Né? Então, primeiro ponto, né? Ou primeira oportunidade, né? Encare a crise, reconheça que ela existe, né? Reconheça que existem problemas. Ok. Então, amém? Primeiro ponto aí que Mauro leu. A crise é uma oportunidade de reconhecer que as coisas não vão bem. Então, no que você está vivendo agora, você consegue parar aí por 1 segundo, 3 segundos e pensar assim, Senhor, o que eu estou vivendo agora, o que é que eu posso ver nessa crise que eu estou vivendo agora? O que é que eu posso reconhecer que algo não está bem? Não só a crise em si, né? A crise existe, mas o que é que não está bem para eu estar vivendo essa crise? Seja em que aspecto for. Lembra que a gente falou em relação à família? A gente colocou aqui todos os pontos que fazem com que exista crise no casamento, na família. Então, em outros aspectos, profissional, seja o que for. Senhor, qual é a oportunidade que eu estou vendo que está gerando essa crise? Então, primeira coisa, avaliar isso. Amém? Segundo, a crise é uma oportunidade de colocar Deus no centro da sua vida. Eita, Aleluia. Jeová. Irmãos, eu acho que nesse tempo de Covid, de desemprego, de agonia, de tudo, de igreja fechada, de empresa fechada, de tudo, eu entendo que foi o tempo em que nós mais precisamos, nós mais deveríamos, né, ainda estamos vivendo, pensar onde é que Deus está na minha vida em meio a isso. E aí fala assim, no cenário crítico, no versículo 4 e 5 que eu vou ler para vocês, no cenário crítico, são uma declaração consoladora da presença poderosa e sustentadora de Deus. Olha só o que diz 4 e 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Lê tu, amor. Aleluia. O meu verso 4 e 5 diz: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Aleluia. Aleluia. Você pode dizer isso aí. Talvez você esteja tão desanimado que diga assim, murchinho. Mas diz murchinho mesmo, mas diz. Né? Diz. A palavra diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Não, e fantástico, amor. É um finalzinho do Sim. 5 que diz assim: ó, Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Meu irmão, se alegre. Se alegre. Ao nascer do dia, Deus já está correndo ao seu auxílio. Sim. Isso é fenomenal. Sim. E aí, voltando quem está entrando agora, paz do Senhor, bem-vindos. A gente está falando do tema, o tema é: a crise pode ser uma oportunidade? Aleluia. Ou existe oportunidade na crise, certo? Dos dois. Amém. Paz do Senhor, Lurdinha, Cíntia, Carlos Henrique, paz do Senhor. Então, a gente já falou do ponto 1, né, que está aí. A crise é uma oportunidade de reconhecer que as coisas não vão bem. Do ponto 2, a crise é uma oportunidade de colocar Deus no centro da sua vida. O que é que está no centro da sua vida? Será que é o emprego que está no centro da sua vida? Será que é o dinheiro que está no centro da sua vida? Será que é a sua mulher que está no centro da sua vida? Será que é sua esposa está no centro da sua vida? Será que são seus filhos no centro da sua vida? Será que é um concurso no centro da sua vida? O que é que está no centro da sua vida? E aí a gente falou que Deus está no centro de tudo, né? E aí nesse salmo que a gente leu 4, 5, a gente está lendo o salmo 46, está desmiuçando ele.
Está faltando Deus nas nossas vidas no meio da crise. Está faltando Deus nas nossas vidas no meio da crise. Verdade. É a sua oportunidade, é a nossa oportunidade de reavaliar a nossa vida e reestabelecer Deus como nossa prioridade. Aleluia. Mateus 6,33. Famosíssimo Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Então, olha que coisa linda. Primeiro, em meio à crise, é uma oportunidade de entender Uhum, o que está errado em mim, o que tem algo errado. uhum. Perceber se está errado. 2, em meio à crise, é preciso questionar: será que Deus é o centro da minha vida? Ou no meio da vida corrida para eu perder esse foco? Eram outros focos e eu perdi essa importância de Deus ser o centro da minha vida. Né? E Mauro falou aí. Primeiro ele e as demais coisas serão acrescentadas. Né? Não é todas as coisas e quando sobra um tempinho é Deus. A gente precisa voltar a colocar Deus novamente, realinhar Deus na nossa vida, aonde ele deve estar. E é muitas vezes a função da crise, né? O deserto ele vem para lhe realinhar, para lhe ensinar algo. Justamente como no primeiro tópico falou, algo que está errado, que precisa ser consertado, né? E colocar novamente Deus no centro da sua vida. No centro do seu comportamento, no centro do que você fala, no centro das suas ações. Hein? 3. A crise é uma oportunidade de se pensar, de pensar sobre o que tem sido a sua segurança. Olha que coisa linda. A crise é a oportunidade de pensar o que é está errado na minha vida, no casamento, na minha família, no meu trabalho, onde for. A crise é uma oportunidade de questionar onde é que Deus, qual o lugar de Deus na minha vida. E geralmente é assim, quando o bicho aperta, a gente, eita, Senhor, me ajude. Então, a crise é uma lugar de você, que papel tem Deus? Onde é que Deus está? E terceiro, é a oportunidade de pensar sobre o que tem sido sua segurança. O que é sua segurança? Amém. Verso 1 do Salmo 46 diz, né? Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Sim. Aleluia. Né? Então, onde é que você tem colocado a segurança? Eu muitas vezes me abalava, minha gente. Toda mudança de chefe na época da iniciativa privada, a gente tinha uma brincadeira que dizia assim, eita, ela vai passar a rural. A rural que eles diziam era aquele carro do interior que levava as pessoas, né? E a gente brincava que aquilo vai levar não sei quantas pessoas demitidas. Então, a gente tinha isso. Vai mudar o chefe, mudou uma política na empresa, meu Deus, o que, que vai ser do meu emprego, né? Como é que eu vou fazer para quitar as minhas dívidas? E depois Deus me abriu uma porta que foi entrar no serviço público. E vocês pensam que isso mudou? Não. Toda vez que tinha uma mudança de governo, que tinha uma mudança de política na educação, eu disse, meu Deus, lá vai. O que, que vai ser do salário? O que, que vai ser do trabalho? Vai mudar tudo? Vai perder o emprego? Estava colocando a minha segurança no lugar errado, porque quem sempre me segurou no meu trabalho não foi aquilo que eu fazia, né? Apesar de termos que fazer tudo para a honra e glória do Senhor, então buscar fazer tudo com competência e com zelo, mas era o Senhor. Então a minha segurança não estava no meu trabalho. A minha segurança não está no fato de agora ter um trabalho estável, né? Por um governo. Não, não é isso. Né? A minha segurança ela tem que estar no Senhor. Nesse tempo oportuno agora, nós vemos muitas pessoas, não só pessoas não cristãs, mas também irmãos, né, na fé, confiando de que, eu vou votar em político tal, porque ele vai garantir o emprego para mim, mesmo eu sabendo que ele talvez seja assim, né, não seja uma pessoa tão idônea. Então, acontece muito. Você está colocando a segurança no lugar errado. A sua segurança tem que ser e deve ser o Senhor. Isso. Não em homens, não em situações, não no quanto você tem no banco hoje, não no carro que você possui que amanhã pode quebrar, não é nas pessoas que você conhece, elas podem ter que morar no outro lugar, elas falecem, né? Então as circunstâncias mudam ao seu redor o tempo todo e a sua segurança está aonde? Ela Então, deve estar no Senhor. Então, a gente pode entender que no momento de crise, além do que a gente já falou, é preciso pensar onde é que eu me sinto seguro. Será que a gente tem que colocar nossa segurança no pastor da sua igreja?
no seu chefe, porque meu chefe é meu amigo não sei quantos anos, e aí se ele sair, eu tô frito. Então, será que a nossa segurança está nessas pessoas? Está em pessoas? Está em dinheiro? Está numa casa? Minha gente, Deus é tão Deus, é tão soberano, é tão infinito. Deus destrói uma casa, um emprego, assim, tchum, acabou. Né? Então, assim, será que nossa segurança está nisso? E a palavra diz: Deus deve ser o nosso refúgio. Aleluia. E fortaleza. Refúgio é um lugar onde você está guardado. Onde você vê, né? Fortaleza é um lugar onde você vê o inimigo chegando e você consegue contra-atacar, atacar antes dele chegar. É um lugar alto, é um lugar. Ele que nos faz andar nesse lugar alto. Não é a situação que você. Verdade. Então você não precisa se desesperar, porque, meu Deus, eu não vai ter mais dinheiro, meu Deus, vão tirar minha gratificação. Não! E na crise é uma oportunidade a gente aprender que a nossa segurança está no É Senhor. Ou pelo verdade. menos deve estar no Senhor, né? E Deus nos ama tanto. Irmão, Deus lhe ama tanto. Que entenda o que eu vou dizer. Deus lhe ama tanto que é capaz de ele tirar todas essas coisas. Porque ele quer você na eternidade com ele, que é muito Isso, maior do que qualquer coisa que você tenha ou passe aqui na isso, terra. isso. Então, se sua segurança hoje está no emprego, pode ser que Deus vá lá e lhe tire de lá. Exatamente. Se sua segurança na sua casa, pode ser que Deus faça alguma coisa e essa casa caia. Se está em qualquer circunstância mundana, Deus pode retirar, pode modificar, para que você esteja com Ele na glória no dia correto que Ele lhe Yes, chamar. yes, glória a Deus. Isso é muito forte. Às vezes a segurança da gente está numa babaca tomar conta dos nossos filhos. Porque se ela sair, meu Deus, como é que vai ser da minha vida? E como é que eu vou trabalhar? Às vezes está num carro. Ah, meu Deus, porque se eu perder esse carro, se esse carro quebrar, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou andar? Ah, Senhor, me segura. Irmãos, quem está nos assistindo agora ou depois, a nossa segurança deve estar unicamente em No Deus e Senhor. nas promessas que Ele tem para nós. Aleluia. Amém? Por isso que a gente deve estar se alimentando, como a irmã Socorro falou aí. Isa, meu amor, um beijo, paz. Como a irmã Socorro falou, a gente está se alimentando da palavra sabendo quem somos, porque senão a gente se perde. E aí, na crise, existe uma oportunidade, sim, uma oportunidade de você lembrar, colocar Deus como Ele sendo seu auxílio, seu socorro, a sua segurança, seu socorro bem presente, e onde o Salmo fala aqui, refúgio e fortaleza. Amém? Refúgio e fortaleza é o Senhor. 4. Então, retrospectiva rapidinho. Uhum. Na crise é uma oportunidade de reconhecer que as coisas não vão bem. Que às vezes na vida correndo, a gente nem para reconhecer que tem algo que está errado. Isso. Quantos casamentos se acabam assim? De repente o psicólogo chama o marido e faz: marido, sua mulher está querendo separar. Oi? Não estou nem sabendo. Porque a vida vai levando e a gente para de fazer essas análises, né? A crise é a oportunidade de reconhecer que as coisas não vão bem. A crise é a oportunidade de colocar Deus no centro da sua vida. Aleluia. Então, qual é o centro da sua vida, meu irmão? Está na crise? Qual é o centro? Minha vida estava em que centro? Do dinheiro. A esperança estava não sei aonde. Então, pensa nisso. Terceiro, a crise é a oportunidade de pensar sobre o que tem sido sua segurança. Na crise, eu vou pensar o que tem sido minha segurança. O que me traz segurança? São coisas? São pessoas? Ou é o Senhor? Ou é no Senhor? Quarto, a crise é a oportunidade de fortalecer nossa fé. Eita glória! A crise é uma oportunidade de fortalecer nossa fé. E a gente leu sobre isso antes, né, Tiago? Isso. Para sermos forjados, para a gente ser forjado e aperfeiçoados, e alimentar nossa fé. Porque na crise, se a gente reconhecer que o Senhor é Deus, se reconhecer que Ele é o primeiro, se a gente fizer aquilo que a gente sabe que precisa ser feito, automaticamente vai vir milagre, vai vir bênção. Olha, irmão, você vai viver o melhor do Senhor durante a crise, Aleluia. porque foi assim. Jesus estava no barco, a tempestade lá comendo no centro, como diz o povo. E aí Uhum. Jesus levantou para tudo. Porque Deus está no seu barco, não tem para pode estar a água entrando, mas ele está. Né? Jesus não perdeu o controle, muito menos o interesse em nós. Jesus não perdeu o controle nem por você, nem o interesse em mim, Mauro, na nossa família, nem na sua vida. Jesus Aleluia. não perdeu o controle. E quando a gente se desespera e começa a tirar para todo lado, a gente está dizendo a Deus: olha, Senhor, eu não confio mais ou menos no Senhor. Eu confio só 3%, porque o resto eu vou ter que fazer aqui, vou ter que dar um jeitinho aqui, porque eu não confio tanto. Isso é terrível. É maracutaia na área financeira, não pagando a banco, sabe, mentira, enfim. Em meio à crise. É falando mal do marido, falando mal da mulher, falando mal dos filhos. Em meio à crise. Então, se a gente tem o Senhor como centro, a gente reconhece que a gente tem algo que precisa aprender, se a gente sabe que o Senhor é nossa fortaleza, a nossa fé, ela é fortificada. Amém? Porque a minha é mesmo. Esse lugar que eu aprendo muito é quando eu estou péssima, assim. A fé, ela é fortificada porque o Senhor vem em nosso socorro. A gente ali aprende que é Ele que vem, Ele que consola. Verdade.
O nosso desafio é descansar em sua soberania. Observe a declaração do versículo 8, vamos correr aqui, amor. Vinde, Aleluia. contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. É 8? É. É 8. Como é que tá o teu, amor? Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. A NVI arrasa, né? Aleluia. Venham ver os feitos do Senhor. Se a gente começa a ler a Bíblia e lendo a Bíblia, meu Deus, é cada coisa. Senhor, como é que o Senhor fez isso, Senhor da glória? Tem hora que a gente Mesmo um se povo que não pega, né? merecia, mesmo um povo desobediente, e Deus estava lá fazendo coisas inacreditáveis. A gente se pega admirando, né? Admire a Bíblia, meu irmão, admire a Bíblia em vários aspectos. Deus falou através de uma moita que queimava. Que coisa mais linda e estarrecedora do que isso? Um Né? jumento, um burro. Um burro alertou um profeta, Abriu o né? mar, Abriu parou o o mar, parou o sol. sol, Enfim, né? Então, nossa, o que mais tem? né? Ele morreu por você e por mim. Né? Tem algo Mandou, mais sobrenatural que isso. mandou, quando Elias estava na caverna, porque tudo está sob a soberania de Deus. Então, veio uma tempestade, Deus não estava nela. Veio um vendaval, Deus não estava nela. Veio um fogo, Deus não estava nele. Quando veio a brisa, ali a presença do Senhor estava. Aleluia. Nossa, Deus faz coisas estarrecedoras. É esse Aleluia. Deus que é por mim e é por você. Deus fez uma mulher fértil, já velha gagá, ter filhos. Né? Deus fez uma sogra, uma nora que ficou viúva, fez essa nora acompanhar essa sogra, fez a sogra honrar essa nora, voltou para a terra dela e fez essa história de amor, enfim, Deus faz. Agora a gente precisa andar nessa obediência, andar alinhados com o que Deus quer, como Deus quer que a gente viva. Verdade. Amém, Damiana, Pai do Senhor. Então vamos lá. Ele é Deus. Ele é o Deus que faz. Amém? É aquele que dirige e que permite a história. A crise existe sob a soberania, a crise existe sob a soberania de Deus. Eu acho lindo, pastor Rubens, sempre que eu falava com ele nessa crise do corona, ele dizia, Branca, Deus não perdeu o controle. Aleluia. Branca, Deus está de olho em tudo. E isso é Aleluia. tremendo. Então, outra coisa, irmão, sai de perto de gente que fala o contrário. Pelo amor de Cristo. Porque o que você vai encontrar de gente dizendo, o negócio tá feio, irmão. Irmão, olha agora o desemprego. Irmão, agora a vacina não vai sair. Irmão, agora não sei o que, não. Meu Deus, sai de perto desse povo. Sai de perto. Porque a Bíblia fala que a gente deve se encher de esperança da palavra de Deus. Verdade. Daquilo que é promessa de Deus para nós e não daquilo que nos traz desânimo. Pelo amor de Cristo. Verdade. Então, lê a palavra, ora, louvor, sabe? Junto, vai para a igreja, bota a máscarazinha, não vai para o mercado, não vai fazer feira, não vai levar nanã, vai para a igreja, tá lá em comunhão. Verdade. E em último lugar, amor. Sim, em último lugar, a crise é uma oportunidade para vencer a autossuficiência. Eita Deus. Não somos e não podemos nada sem Deus. Amém. Não é o seu braço, não é o seu intelecto, não é a força que você tem, né? Não é nada disso que vai fazer, né, com que você vença as suas crises, que você vença as tribulações que vão surgir. É o Senhor. Então, há uma oportunidade também na crise de você se colocar dependente dele. Às vezes, ao longo da vida, a gente vai se achando muito poderoso, assim, ai, mas eu tenho um trabalho, eu tenho meu não sei o quê, eu tenho meu carro, minha casa. Mas não tem Deus, mas não escolhe a Deus. E aí, quando as coisas acontecem, que se perde essas coisas materiais, aí neguinho fica desesperado. Né? Neguinho é expressão, irmão, eu, você, qualquer um. Fica desesperado. Né? Então, a gente precisa sempre lembrar que não é pela força do nosso braço. A palavra diz isso, mas é Ele. Sempre Ele. E aí diz lá em João 15,6, diz assim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. É semelhante à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Então, permanecer em Deus. Na crise, é uma oportunidade de você lembrar que você precisa permanecer em Deus. Aleluia. Porque se a gente não permanecer em Deus, seremos realmente tocados fora, devastados. Né? E você pode pensar assim, irmã, mas João, pode João, outro João, não vou botar outro nome, né? Bartolomeu, tem casa, tem empregão, é rico, mas vive uma vida miserável. Não tem Deus, não tem alegria, não tem satisfação, porque há esse buraco na alma que só o Senhor pode preencher. E na crise é uma oportunidade da gente admitir que nós precisamos dele. A nossa dependência está nele e que nós somos. Não somos autossuficientes. A nossa suficiência só existe se ela estiver em Deus.
se estivermos nele. É aquela história, um galinho só, ele não come nada. Você pegar uma árvore, cortar um galho e cair no chão, morre. Por quê? Porque o que é que vai nutrir? Mas se a Alimentar. gente estiver em Deus, Uhum. enraigados, colados, amarrados nele, ele vai nos nutrindo. Ele vai nos nutrindo. A gente permanece vivo. E vamos dar frutos, vamos florescer. Amém? Aleluia. Isso é meio à crise. Deus se Mas revela e é aí, único. aí tem várias passagens, né, em que Deus fala sobre a poda, né? Não, não é o cortar o galho fora, mas o cortar o galho fora a gente já sabe o que significa, mas a poda pode ser uma crise também, porque a árvore só cresce, só dá fruto no momento em que você a trata, a Sim, poda. Você vai lá e corta, né, partes dos galhos que não estão boas, você vai lá, contorna ela, ajeita e ela faz o quê? Floresce, isso. né? Então, aceite a poda do Senhor, E né? é uma Aceite a crise, poda do né? Senhor para que você floresça, para que você cresça, né? Essa Amém. semana eu estava olhando, a gente plantou duas árvorezinhas quando a gente chegou aqui em Patos. E a gente pegou uma, foi transplantada. Tem um galinho pequenininho, a gente foi, colocou lá e tem outro lá. Essa galinha que a gente plantou, minha gente, ela ficou feia. Horrível, ficou só o talo. E a gente disse assim, meu Deus, vai morrer. As folhas caíram todas, né? Ficou Verdade, nada, ficou só o é bichinho verdade. seco. E aí passava um senhorzinho que cuida de planta e dizia, é assim mesmo, irmã, pode deixar aí a gol, vai mantendo vivo, vai botando adubinho, que é assim mesmo. E de fato, depois eu boto uma foto no meu Facebook pra vocês verem, a árvore tá linda, frondosa. A gente podia ter ido lá e puf, cortado ela. Tá feia, né? Não tá dando, não tá florindo. Mas há esse tempo, né? É o tempo da crise. Uhum, Mas a gente sempre passa pelas crises. E aí, certamente viram outras crises. Vão podar de novo aí em outro momento, mas agora está florida. Né? E para finalizar, uhum. isso que a gente falou de autossuficiência, né? Deus se revela como refúgio, como fortaleza, como socorro bem presente na hora da crise. Amém? Aleluia. Porque se você é autossuficiente, acha que é por causa de você que tudo acontece, você nunca vai perceber esse agir de Deus. Então, na crise, se você está vendo uma crise agora, é uma oportunidade de você ver que você não é autossuficiente, que você depende dele, que ele deve ser o centro da sua vida, que é dele, ele deve ser o refúgio e a fortaleza da sua vida. Que primeiro é ele, depois o resto das demais coisas. Você precisa estar alinhado a ele. E que é ele, sendo o socorro, a fortaleza e o refúgio, que te ajudará. Somente Deus que põe fim às guerras. Só Ele Aleluia. pode pôr fim às guerras. Só Ele pode dar Aleluia. sabedoria para pôr fim às guerras. Só Ele. Só Ele. Aquietai-vos. Uhum. Versículo 10, amor. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Sim. Serei exaltado na terra. Aleluia. Que Aleluia. lindo. Pare de lutar e sabeis que Ele é Deus. Amém? Amém. Você pode repetir Amém. para você aí. Eu preciso parar de lutar. Mas antes ele fala assim, ó, aquietai-vos. Então, acalme-se. Que eu acho que isso é o mais difícil. Enquanto a gente está agitado, a gente não consegue confiar e entregar ao Senhor. Então, para um pouco. Aquieta. Aquieta tua Uhum. alma, teu coração. Aquieta e sabeis que Ele é Deus. Amém? Aleluia. Pare de lutar, não confie em si mesmo. Na crise, Ele é o único a ser exaltado. Aleluia. Amém? Glória a Seja qual Deus. for a crise, Ele é o único a ser exaltado. Amém. E é essa palavra que a gente quer deixar nessa manhã para os irmãos, para nós, né, para nossa vida, para nos fortalecer para os irmãos. É verdade. Que nele a gente encontre tudo que a gente precisa e que a gente encontre que o Espírito Santo de Deus, naqueles que já têm o Espírito Santo de Deus em vocês, em nós, aqueles que já o têm, né? Como Jesus como Senhor Salvador, Deus como Pai, o Espírito como aquele que nos direciona, que nos consola, que o Espírito Santo possa trazer essas verdades a você. Que Aleluia. existe oportunidade na crise. Então, É pergunta ao verdade. Senhor aí. Verdade. Se você estiver aconselhando alguém, olha, o que é que está errado aí? Deus, essa oportunidade, o que é que está por trás de tudo isso? O que é que o Senhor quer me ensinar? Segundo, a crise é a oportunidade de colocar Deus no centro da vida. Aleluia. Senhor, não tenho colocado o Senhor no centro da minha vida, então quero voltar a colocar. Me mostra o que está errado. 3, Verdade. a crise é a oportunidade de pensar sobre o que tem sido a sua segurança. Onde é que você tem descansado a sua segurança? É nisso e nada mais. A crise é a oportunidade de fortalecer sua fé em Deus.
E a crise é a oportunidade para vencer a sua autossuficiência. Nós dependemos do Senhor. Aleluia. Amém? Deus te abençoe. Abençoe nós também. Amém. E que você possa compartilhar essa palavra para outras pessoas que estão vivendo também esse tempo, um tempo difícil. Vamos orar? Amém. Pai Santo, nós te bendizemos porque a tua palavra é boa, porque a tua palavra é viva, porque a tua palavra é perfeita. Aleluia. Senhor, eu não sei, Senhor, quais são as crises que os meus irmãos estão vivendo, fora essa crise que a sociedade está vivendo. Verdade. Mas, Senhor, que o Senhor possa, na crise, em meio à crise, nos mostrar o que é que nós precisamos corrigir, Amém. nos realinhar aos teus propósitos, Amém. que a gente possa colocar o Senhor no centro da nossa vida, escolher o Senhor em primeiro lugar, Senhor, Aleluia. que a gente possa ser forjado a tua face em nós, que possamos ser forjados, Senhor, pelo teu Espírito. Amém. Senhor, nos ensina, nos exorta. Pai, nos ensina que o Senhor é nossa fortaleza, que o Senhor é nosso escudo, que o Senhor que nos protege, que é o Senhor que dá fim às guerras. Pai Santo, nos ensina a não sermos autossuficientes. Nos ensina que nós dependemos somente do Senhor. Nos ensina, Senhor, que precisamos andar em Ti, Senhor, como um galho numa árvore, que assim que Jesus falou que eu sou a videira e vocês estão em mim. Que a gente possa não perder isso, de estar no Senhor, andar em obediência, em temor, Deus, e com fé. Senhor, que a nossa fé seja restaurada, que o Senhor possa realizar, Senhor, maravilhas, Deus, assim como o salmista leu, maravilhas na nossa vida, para que a gente possa testemunhar desses milagres para outras pessoas. Amém. Nos ajuda, Senhor, a ver oportunidades em meio à crise. Aleluia. Nós te agradecemos, porque em tudo o Senhor é bom. Amém. Em nome de Jesus. Como diz o pastor Rubens, Deus é bom em todo tempo ele é bom. Queridos, você faz Aleluia. parte da Igreja Batista Missionária em Salgueiro, está tendo cultos já normais. Procura saber quais são os horários, faça parte da igreja. E todos os dias, pastor Rubens ou a senhora Margarida fazem essa live às 10h10 da manhã, aproximadamente. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Um fim de semana abençoado. Amém.